Hoje vamos falar sobre as tecnologias em lipoaspiração, os aparelhos que existem para realizar uma lipoaspiração bem conhecida, né, de todos, porém a gente vai vendo que ao longo dos anos existe uma evolução. Hoje nós temos dois grandes grupos de aparelhos, são os de baixa energia e os de alta energia. Equipamentos de baixa energia são a lipoaspiração feita com seringa, a lipoaspiração feita com aparelho de lipoaspiração e a vibrolipoaspiração. Os de alta energia são os equipamentos de ultrassom e laser. Então vamos lá, primeiro os equipamentos de baixa energia. São os iniciais, o que começou a lipoaspiração, com um lipoaspirador, as técnicas de seringa, são as técnicas iniciais, consagradas e utilizadas até hoje de forma muito eficiente. Então a lipoaspiração são equipamentos então, que usam pressão negativa para retirar a gordura dos locais programados. Esses aparelhos então fazem uma sucção por pressão negativa. A seringa, então, é um aparelho que utiliza o próprio êmbolo da seringa, aquela pressão dentro da seringa para fazer essa pressão negativa e a retirada das seringas. Ainda é muito utilizado, exatamente que pode ser utilizado para lipoenxertia, trabalho de pequenas áreas delicadas e preparo de enxertos tanto para contorno corporal, região glútea, região peitoral, em pacientes masculinos, deltoide, região facial. Ele tem essa versatilidade e por isso é utilizado até hoje, de forma muito eficiente. Depois, os lipoaspiradores, são os aparelhos clássicos de pressão negativa, são os aparelhos que promovem pressão negativa, e através dessas mangueiras conectadas às cânulas específicas, eles vão promover a retirada dessas gorduras localizadas. Então, são uma técnica também muito utilizada ainda, muito consagrada. Vários cirurgiões utilizam esse aparelho ainda hoje, porque realmente ele é muito eficiente, produz resultados muito bons. Aliás, os resultados não dependem de aparelho e dependem sim do cirurgião, da sua experiência. Isso é o mais importante, fique bem claro. Então, os aparelhos de lipoaspirador são realmente muito utilizados para fazer a lipoaspiração com excelentes resultados. E o último de baixa energia, que é o mais recente deles, é o Vibrolipo, que é basicamente um lipoaspirador, porém com uma cânula conectada a um motorzinho que faz um movimento de vai e vem na cânula ou em giratório, com a intenção de facilitar a quebra do tecido gorduroso e facilitar a retirada para o cirurgião, ou seja, ele faz uma lipoaspiração com menos esforço do que as técnicas de aspirador e de seringa, mas que promove uma sucção igual ao lipoaspirador. Essa seria a principal característica do Vibrolipo. Então, é um benefício para o cirurgião. E então encerramos a parte dos equipamentos de baixa energia, vamos passar aos equipamentos de alta energia. Primeiro, o ultrassom, que é um aparelho que utiliza, como o próprio nome diz, a energia ultrassônica através de um transdutor. Não é uma cânula, é um transdutor, ele é uma cânula não oca, rígida, é maciça, e através desse transdutor promove uma energia ultrassônica que faz a emulsificação da gordura. Ou seja, ele quebra a membrana celular do adipócito, faz um rompimento e fica aquele conteúdo, né, num caldo líquido dentro da região que foi passado esse ultrassom. Terminando o ultrassom, tem que passar um lipoaspirador para retirar esse conteúdo, esse caldo todo que fica, e por isso que muitos cirurgiões deixam as cicatrizes abertas para drenar esses excessos líquidos no pós-operatório, vão fechando por segunda intenção, ou até utilizam drenos para facilitar a saída desse líquido do ultrassom. O aparelho, o último, então, é o lipo a laser. Essa lipo a laser, então, é um aparelho que utiliza energia luminosa, um feixe de luz concentrado, que é o laser, para fazer da mesma forma que o ultrassom, através de uma cânula que na sua extremidade emite esse calor, ele fica uma luz vermelha na ponta, dá um efeito interessante durante a cirurgia, mas ele promove exatamente isso, essa emulsificação, parecido com o ultrassom, porém com energia a laser. E da mesma forma que o ultrassom, a lipo a laser precisa que seja feita depois uma aspiração para a retirada desse conteúdo, e normalmente também quem faz essa técnica deixa os orifícios abertos, utilizam drenos, porque existe um conteúdo interno muito grande, para que saia e não fique acumulando, formando seromas e outras coleções líquidas. Então essas são as características dos equipamentos de alta energia. Então, o que a gente pode dizer? Eles acabam gerando assim, um tempo cirúrgico maior, porque tem que ser feita essa emulsificação com ultrassom ou laser,
e depois uma aspiração. A cirurgia é mais alongada. E normalmente, como a gente mencionou, os orifícios ficam abertos para drenar, utilizam-se drenos eventualmente, o que é algo assim que nos preocupa, porque são portas de entrada que podem gerar infecção, o paciente vai para casa com aquilo, fora aquela sujeira que não nos agrada. O suposto benefício, menos processo inflamatório, menos roxos. Porém, quando se utilizam energias equipamentos de alta energia, como o próprio nome diz, existe um estímulo maior, um processo inflamatório maior, uma reação inflamatória maior. Tanto é que é comum deixarem aberto para drenar. Então, menos inchaço, talvez por drenar, deixar aberto e drenar. Porém, não vejo que seja menos inflamatório, até porque o tempo cirúrgico é maior, existe a questão do laser e mais do aspirador, e aquele líquido que vai sendo retirado acaba deixando talvez uma recuperação um pouco mais rápida, porém com um risco de contaminação nesses locais abertos. Os aparelhos tradicionais, eles têm a vantagem de ter um tempo cirúrgico menor, são mais mensuráveis. Nós utilizamos até uma metodologia própria nossa, que é o LipoCodes, onde a gente consegue controlar cada ml. Isso é possível, né, através de uma planilha que nós desenvolvemos e controle através de estratificação de todos os ml que saem de cada região, inclusive para controle de simetria, diminuindo a possibilidade de assimetrias ou minimizando, e também diminuindo a chance de retoques ou refinamentos por esse controle maior. Com os equipamentos de alta energia, como é um caldo, fica mais difícil de controlar, fazer dessa forma. É possível também, porém não existe tanto essa possibilidade. E os de baixa energia, como o próprio nome diz, nós vemos que eles geram menos processo inflamatório, acaba tendo uma recuperação rápida. Eu não vejo na prática diferença das outras técnicas, menos dor também não vejo. É muito relacionado ao processo de infiltração. Todas as técnicas exigem infiltração prévia, ou seja, um preparo, uma liquefação do local para facilitar a retirada. Nos processos de alta energia, essa infiltração é muito maior, exatamente para que haja um efeito maior do ultrassom e do laser. E esse preparo, na verdade, acaba ajudando muito na diminuição de desconforto, dor, inchaços e roxo. Outro fator que a gente tem utilizado e que ajuda muito para a redução de dor e equimoses, aqueles roxos, o pessoal chama de hematoma, mas são equimoses, aquelas manchas roxas, é o uso do ácido tranexâmico. E esse pode ser utilizado em qualquer técnica, qualquer equipamento, né, de lipoaspiração. Ele acaba sendo muito útil para minimizar esses roxos, dores e desconfortos. Ok? Então, basicamente, seriam essas as características. Como ponto final, eu diria o seguinte: não existe uma técnica ideal. Na verdade, a técnica é dependente do cirurgião. O resultado é do cirurgião. Então, o que o cirurgião achar mais conveniente, se sentir mais confortável, é a melhor técnica. Então, vejam, na verdade, quem é o seu cirurgião, experiência de outros conhecidos, parentes, né, resultados, se vocês puderem ter acesso. Isso não é uma garantia que vai ficar igual a alguém, porém, se vocês tiverem alguém que tenha já uma experiência com determinada técnica, essa pode ter certeza que é a melhor técnica. Não é porque está com laser que é melhor que o aspirador, ou porque está com o aspirador é melhor que o ultrassom. Todas são muito boas e conseguem-se bons resultados, desde que em mãos bem treinadas, cirurgiões plásticos com treinamento, e que cada um tem as suas preferências. Então, esse é o mais importante. Confie no seu cirurgião, que você certamente está mais próximo de um ótimo resultado de lipoaspiração.